Como eu tinha prometido no começo, pessoal, eu queria passar para vocês algumas recomendações e algumas considerações e comentários para vocês entenderem melhor o cenário e o que eu estou chamando aqui de efeito Brasil 2010. Como eu costumo fazer, eu vou dar uma viajada, vou passar por vários assuntos aqui primeiro e depois nós vamos voltar um pouco para onde eu quero chegar, para a gente tentar entender uma grande possibilidade de acontecer no que vem. Então, primeiro, eu vou passar alguns dados aqui, né? Eu não vou fazer, deixa eu voltar para focar aqui primeiro, por enquanto. Todo mundo fala, as pessoas ficaram muito mais em casa. Eu vou tentar, infelizmente, como a gente não está presencialmente, tem que ser mais rápido aqui para não ficar entediante. Então eu vou ter que ser meio o resumo do resumo do resumo, que senão eu já estico demais a conversa. Então eu não vou ficar falando que as pessoas ficaram mais em casa, mais espaço, precisam mais, blá, 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 mas eu vou falar coisas de ordem prática, né? E eu gosto sempre de colocar, no final eu posso fazer algum comentário meu, mas eu gosto de passar o que os clientes estão vendo. Eu não quero falar uma análise que eu fiz sozinho, ou que alguém fez e soltou um estudo, sei lá de onde, que ninguém viu. Eu quero falar o que os nossos clientes, pode ser do apartamento de 200 mil até o de 8 milhões, que foi o que a gente assinou esse ano, né? Teve apartamento de 200 mil reais e teve apartamento de 8 milhões que nós assinamos. A maior comissão esse ano em uma venda foi de 320 mil reais, hein? Ó, para quem está começando, ou quem está lá, pô, uma venda foi mais de uma unidade, mas foi um cliente só. Uma venda, 320 mil reais, hein? Coisa linda. Mas enfim, esse foi o ticket que a gente assinou de 200 a 320. Então, esse cliente está querendo se informar como nunca, como sempre. Não é pandemia ou não pandemia, mas a cada ano que passa as pessoas gostam de ter uma cultura, um conhecimento financeiro melhor do que se tinha antes, há anos atrás, há 10, 15, 20 anos atrás. Então, o que esse cara enxerga? Pode ser numa revista, pode ser no site ou pode ser na rede social. A gente pegou aqui alguns exemplos diferentes que de alguma forma chegaram até ele, seja pela rede, ou ele vem na mesma matéria no jornal, ou numa revista, ou de algum comentário, de algum programa de TV, telejornal, de algum comentarista, cronista, não importa, que falou sobre aquele comentário. Então, o primeiro deles que tem uma coisa a ver, tem uma ligação mais... Pode passar um slide, por favor? Mais físico, né, em termos de espaço, não, para trás. Que é aqui, né, aquela notícia que saiu que a XP vai doar móveis de escritório para funcionários morarem em casa. Isso aqui tem a ver com pandemia? Sim, mas não é só com a pandemia. Então vou fazer um comentário que eu já fiz em algum encontro, mas como não tem mais no geral, infelizmente estão ficando raros. Vou dar um exemplo para vocês. O Itaú BBA é aquele prédio da Faria Lima, em frente ao prédio do BTG, que é gigante, aquele U ao contrário. Tem um prédio baixinho, todo anguloso, lindo, maravilhoso. É cenário de uns 10 comerciais de carro que vocês já devem ter visto aí. Lá ficou Itaú BBA. Imagina que ali é a nata da nata da nata do Itaú. Não é a turma do Jabaquara da Conceição. Só tem rico ali, basicamente é isso. E os clientes melhores do Itaú, evidentemente, vão lá também, para investimento. Aquele Itaú, há 2 anos, que nem sabia o que era coronavírus, falava o seguinte, olha, nossa meta é em 3 anos as pessoas trabalharem 2 dias no escritório. Não é porque as pessoas trabalham morando em casa, é porque ele queria economizar espaço mesmo. Porque o espaço do escritório na Faria Lima, na Vila Olímpia, na Berrini, é muito caro. Então esse movimento não tem só a ver com a pandemia, ele já ia acontecer em partes. A própria XP, ela ocupou 12 mil metros quadrados num prédio na Vila Olímpia, que é um prédio novinho, quando ela se mudou para lá. E ela já está devolvendo metade do espaço dela para botar a turma em casa. É melhor trabalhar em casa? Pode ser que sim, pode ser que não. Depende do clima que a pessoa tem em casa. Quando você mora sozinha, é maravilha. Eu fiquei em casa um mês, saí correndo e voltei para o escritório. Porque tem hora que você tem filho em casa. Estou brincando um pouco, mas enfim. Tem gente que é mais produtiva em casa, tem gente que não é mais produtiva em casa. O fato é, tudo que te falaram que a pandemia fez com as pessoas, era um movimento que já vinha acontecendo e não vai parar quando vier a vacina. Lógico que algumas empresas, várias empresas, vão voltar ao trabalho no escritório. Não quer dizer que vai ficar todo mundo como está. Mas a tendência de home office vai aumentar, o que para nós é excelente. Porque as pessoas podem comprar apartamentos maiores para ter mais espaço. E as pessoas que, por exemplo, os jovens de 20 e poucos, 26, que ainda moram com os pais, vão querer vazar da casa dos pais e ficar num estúdio. Porque não dá para trabalhar na casa com os pais, né, meu? Você vai ficar no meu quartinho lá fechado. Não é o dono, o pai de família que vai ficar onde ele quiser. É o filho que mora com o pai, mas trabalha em casa todos os dias. E vai passar a querer um espaço dele, porque o estúdio não precisa ser grande, é o espaço inteiro dele. Ele pode trabalhar como ele quiser no estúdio dele, ou até em alguma área comum dos estúdios, que a gente mesmo desenvolve cada vez áreas comuns melhores.
Então entenda que esse movimento de home office não é só exclusivamente da pandemia. É um movimento que ele pode retroagir um pouco, quando tiver vacina, já em grande volume, que vai demorar alguns meses. E ele vai continuar de uma maneira branda, mas não vai parar. E para nós do mercado imobiliário, isso é sensacional. Não só você saber disso, como você argumentar isso. Então você, por um lado, vai receber o cliente querendo comprar um apartamento maior para ter mais espaço e mais tranquilidade de som de criança gritando e bagunça e tal, em casa tranquilo, como também o futuro inquilino daquele investidor para quem você está oferecendo o estúdio usar esse mesmo argumento. Isso é uma parte só. Outra parte que tem um pouco a ver com a pandemia, mas já se mostrou constante, é um valor de Selic baixíssimo. Eu não vou voltar aqui na história da Selic e tal. Aliás, fazer um colchetes aqui. Ano que vem, assim que a gente puder começar de uma maneira branda, vamos voltar com tudo para aqueles treinamentos que nós fazemos aqui no escritório e nos estandes, que não só vocês devem sentir falta, como saibam vocês que os superintendentes e eu e todos nós sentimos muita falta de fazer. Eu lembro daqueles treinamentos de investimento que eu fazia com vocês, que eu curtia ver que algumas pessoas estavam vendo aquelas informações pela primeira vez, que eu sei que é importante para começar a ter uma base de conhecimento para conseguir absorver novas informações. E isso para tudo, para oferta, para prospecção, para apresentação de produto, para tudo. A gente sente muita falta, quer voltar a fazer. E em fevereiro, no máximo, a gente está voltando a fazer isso nos estandes com vocês. Então, volta agora para cá. Então, eu não vou poder voltar no todo o conceito de Selic, mas assim, já se sabe que a Selic vai ficar no que vem, no final do ano, 2,5%, 3% no máximo. Então, aquela Selic de 10, 11, 12, 13, 20, mesmo que fosse na faixa dos 8%, quando era 8, 9, 10, a gente estava todo mundo feliz já aqui. 2012 era 7,5%, era a glória, né? Nossa, a Selic 7,5%, nunca vi isso aí. Agora a Selic está em 2%. E o mais dos conservadores acham que o ano que vem pode chegar em 3%, no final do ano. Então, a Selic baixa no Brasil já se tornou uma realidade. É uma coisa que era impensável há 5 anos, há 8, há 10, há 12, totalmente impensável alguém falar assim, olha, você não vai viver de renda e aplicação de renda fixa no Brasil. Era impensável isso. Ah, eu juntei, vamos dar um exemplo, uma pessoa fala, juntei 2 milhões ao longo de 20 anos. Vou aplicar, vou receber 250 mil por ano, que dá 20 mil por mês mais ou menos. Dava 250 mil, porque a Selic era 12. Agora é 2. Se ele tiver juntado 2 milhões ao longo de 20 anos, ele vai ter 40 mil por ano, que dá 3 mil reais por mês. Não resolve nada na vida dele. Então essa diferença é um colapso na vida do brasileiro que era impensável viver o que nós estamos vivendo hoje. E a gente vê aqui uma notícia, de novo, isso aqui é um grupo de investidores da XP que postou uma matéria que saiu no UOL. Então você imagina quantas pessoas estão vendo esse tipo de cálculo, porque uma coisa é você falar a conta, outra coisa é você enxergar. Peraí, com o Selic a 2%, inflação a 3%. A inflação está em 3,9%, eu vou explicar isso. A pessoa que tem dinheiro na poupança, em termos reais, porque não adianta ele botar 1 milhão hoje, daqui a 10 anos 1 milhão não vale 1 milhão, né? Esse 1 milhão corrói ao longo do tempo com a inflação. Eu não compro a Coca-Cola que eu comprava a R$1 há 20 anos, eu não compro por isso hoje. Então, imagina que esse cara está recebendo informações do tipo, Selic mantém 2%. Se eu deixar R$1.000 na poupança, a cada R$1.000, eu perco R$17 por ano por conta da inflação. Esse cara, o brasileiro hoje que tem dinheiro, e tem muita gente com dinheiro, outro parênteses que eu vou fazer aqui, as pessoas vão falar, não, vai ter uma certa crise, porque vai acabar os R$600 por mês lá do governo, tal. Só que, gente, nós moramos em São Paulo. Em São Paulo tem 12 milhões de habitantes, eu sempre falo isso. 12 milhões é maior que a população da Suécia, da Dinamarca, é uma coisa tão gigante que o nosso público Fernandes Mera, ele ainda é tão grande, tem tanta gente com dinheiro guardado e que está continuando a ganhar muito dinheiro ainda mesmo com tudo acontecendo, que o nosso futuro está mais do que garantido de vender apartamento para esse cara. E é justamente este cara que não vai passar, se acabar os R$600, se a economia não sei o quê, esse cara está com dinheiro de qualquer jeito. E é esse cara que está voraz para saber onde colocar. Ele tinha dinheiro em bolso, despencou, recuperou, caiu de novo, subiu de novo, não se sabe se vai ficar no patamar que está, mas o cara está muito feliz com o dinheiro que ele está, porque ele conseguiu recuperar em qualquer investimento que ele fez, a não ser que ele tenha errado muito por coincidências ruins, ele recuperou uma boa parte do dinheiro e está mais afim de comprar apartamento ainda, porque se ele for no banco ou na XP, vão ser evidentemente rendimentos baixos, a não ser que ele queira arriscar em bolsa mesmo. Aí uma outra coisa que saiu, começaram a aparecer os day traders. Isso aqui eu não vou poder ler a matéria aqui, mas o que aparece no primeiro lugar ali.
Um diretor de tesouraria do Bradesco já trabalhou com mais de 150 traders profissionais e conta que a maioria, na média, perde de dinheiro. E no lado que saiu na reportagem na revista Veja, faz uns 2 meses já. Não adianta ela querer ler, porque eu vou explicar para vocês que não vai dar para enxergar ali. Ele comenta dos novos day traders, que são caras que querem, ao mesmo tempo, amealhar investidores para eles investirem com o dinheiro desses caras, e investimentos curtíssimos querendo ganhar dinheiro, e vender cursos para outros serem day traders. Começaram a pegar já no pé desses caras, porque estão vendendo coisas que são impossíveis de se realizar. Então aquela coisa, olha, o cara fundamentalista de bolsa de valores, que ele quer investir numa empresa que ele entende que vai ganhar no patamar que já está, pode ser que ganhe. Mas você querer viver todo dia de querer ganhar um pouquinho, perder um pouquinho, ganhar um pouquinho e achar que vai ganhar dinheiro, já começou a ter grandes colapsos nisso aqui, de gente perdendo não só o dinheiro dele, como o dinheiro dos outros. Então é provável também que o seu cliente que tem dinheiro viu essas mesmas matérias, de novo, não estou falando o que eu sei, estou falando o que ele está vendo no jornal, na Veja, na rede. Ele está vendo que tem gente ganhando dinheiro com bolsa e perdendo dinheiro com bolsa também. Eu não quero que ninguém mais passe a investir dinheiro em bolsa. Muita gente vai investir, mas que ele só compre um apartamento para investir 2 ou 3 ou 4 estudos ao longo da vida e que ele troque o apartamento sem achar que, nossa, mas vou perder muito dinheiro se eu comprar porque é um mau momento. Ele achava que perdia quando o financiamento bancário era 12 ao ano. Quando o apartamento não valorizava. Agora o apartamento vai valorizar, a gente vai explicar por quê, e ele ainda não tem mais por que ter dúvida se é melhor comprar do que alugar, certo? Vamos lá. Uma outra coisa aqui, uma outra notícia, né? Que fundos imobiliários, isso aqui é uma delas, mas tem várias assim. Nesse caso aqui era um grupo, era um fundo do Banco Santander, um dos fundos de investimento do Banco Santander, que as pessoas aplicam nesse fundo, comprando mais e mais torres corporativas no Brasil, que ele compra uma torre corporativa e gera o aluguel para esse fundo. Se você falasse uma coisa dessa aqui há 10 anos, as pessoas iam rir na cara de quem estava querendo vender uma coisa dessa. Saiu uma outra matéria que é melhor que essa, que eu não consegui reencontrar, também em rede social, que dizia o seguinte, que o BTG, um dos fundos do BTG, comprou uma torre na Chucre Zaidan, cuja rentabilidade vai dar 5,5% ao ano. Então você imagina que um banco está comprando uma coisa que gera 5,5% ao ano e que esse 5,5%, quando ele vender para o público, ele não pode vender essa carteira 5,5%. Ele tem que ter alguma administração dele, tem que ter a oscilação de ocupação, tem vários pequenos fatores da própria operação do fundo que não consegue repassar 100% esse 5,5%. Então é capaz de chegar na mão dos caras 5%. Por outro lado, ele está vendendo que esse fundo no futuro vai dar 7%. Ou seja, o próprio BTG já calcula que vai ter uma nova reocupação dessas torres, e embora as empresas podem crescer, reocupar e manter o home office, porque elas simplesmente vão crescer além do home office dos seus funcionários. Então, isso aqui está começando a fazer um cenário que a pessoa começa a entender, pô, eu não tenho muito para onde correr, eu não vou ter uma rentabilidade alta, as pessoas precisam de apartamentos. Além disso, vem que após a eleição de Biden, isso aqui já faz um tempo, a B3 tem o maior aporte de estrangeiros desde 2007. E ao lado, o Salim Matar, que era ex-secretário do governo das privatizações, aqui que a Bolsa Brasileira registrou a entrada de 30 bilhões de dólares, de reais, em um mês. Foi o maior volume desde 95. Entrar dólares no Brasil, o que muda a nossa vida? Pô, mas eu vendo imóvel, o que tem a ver entrar dólar? Tem a ver que o dólar baixa. Ah, mas aonde vai conectar isso aí? Calma que eu vou chegando lá. Lembra que eu falei que eu ia dar um passeio meio Penha-Lapa para depois chegar onde eu queria chegar para vocês aqui. E uma outra notícia de alguns dias já, hoje o dólar deve estar 5,12, 5,10, não vi quanto está hoje. Há um tempo atrás que tinha despencado 11% em um mês e já projeta para o ano de 2021 4,25. Eu nem sei se vai chegar em 4,25, mas só o fato dele projetar 4,25, você imagina quem tem dólar que pensa. Peraí, se o meu dólar vale 5,10, se ele errou feio e o dólar vai parar em 4,70, eu já vou perder muito dinheiro, eu vou perder quase 10% do meu dinheiro. Como é que ele recupera 10% se a Selic está 2%? Em tese ele demora 5 anos para recuperar, o que se ele não vender dólar agora, ele pode perder em 6 meses. Entenderam como o cliente que tem dinheiro hoje, e de novo, em São Paulo tem milhares e milhares e milhares de pessoas que têm muito mais dinheiro do que a gente imagina. Esse cara que tem dinheiro hoje, ele não sabe o que fazer com o dinheiro. Ah, voltei na bolsa, ela recuperou. Tá bom, mas ela vai chegar onde? 130 mil, será? Nunca chegou em 130. Será que não é melhor diversificar? Pode deixar uma parte do dinheiro, mas compra apartamento, meu caro. Ah, mas será que apartamento vai valorizar? Eu vou chegar lá. Só entenda que assim, quem tem dólar está tremendo na base.
Ou o Bolsonaro fala 2 bobagens por dia, porque ele já fala uma não está funcionando para aumentar o dólar de novo. Ele fala uma bobagem todo dia, mas não é uma bobaginha, é uma bobajona e o dólar está em 5,10, graças a Deus. Aí ele vê uma notícia que o dólar pode chegar em 4,25. Se ele errar feio, chega em 4,70, 4,60, ele pede 10%. Esse cara quer vender o dólar dele. Esse cara já não sabe se a bolsa vai valorizar mais. Renda fixa é uma piada. Aí oferece um fundo imobiliário, que é uma torre alugada, por 5,5 ao ano. Pô, é demais, né? Mas vamos continuar. Aí eu vou chegar no que eu quero falar de Brasil 2010. Acho que todos os gerentes superintendentes da Fernandes Mera estavam no mercado, no mínimo em 2010. Então você tem pessoas qualificadas. Praticamente, não vou lembrar um por um de cabeça agora aqui, mas praticamente todos os coordenadores que estão com vocês nos estandes, então, tem pessoas calibradíssimas aí com vocês, também já estavam no mercado em 2010 ou antes disso. Então, você tem pessoas que já passaram esse ciclo. Uma parte dos corretores também viram isso e ganharam muito dinheiro em 2010, 11, 12, 13. E uma parte não. Então, estou querendo relembrar a parte que estava, que é toda a gestão e mais uma boa parte dos corretores, e quero explicar o que aconteceu e por que eu estou começando a projetar um cenário similar. Vamos por partes. Primeiro, vocês viram a notícia que o terceiro trimestre já teve uma recuperação de PIB de 7,7. Eu não vou ser idiota de falar assim, o PIB, que nem tem alguns otimistas que falam assim, aumentou 7,7. Tá bom, mas aumentou 7,7, só que tinha caído 10, 11%. Que era óbvio que ia acontecer, que caiu no mundo inteiro, Estados Unidos, Europa inteira, caiu mais ou menos isso. Só que o Brasil já recuperou 7,7. Aí agora eu vou colocar um comentário meu. Tudo que eu mostrei agora está escrito, alguém falou, não preciso ensinar nada. E o seu cliente está vendo. E eu vou fazer um comentário meu, que eu já passei esse mesmo momento de 2010, já tenho um pouco mais de tempo de mercado, mas enfim, eu vi exatamente esse cenário. E vou explicar o que aconteceu na grande crise de 2008. Não tinha nada a ver com pandemia, mas foi uma crise mundial, gerada pelos financiamentos. Também não vou parar para explicar isso agora, que demoraria mais 1 hora, mas para tentar resumir. Uma crise de proporções mundiais, que afetou diretamente Estados Unidos e Europa, ou seja, tudo onde está o dinheiro. E naquela ocasião, o mundo ficou letárgico por vários e vários anos, por uns 5 anos, tanto os Estados Unidos quanto a Europa. E o Brasil não sentiu isso. Mas a crise foi lá, não foi aqui. Não, querido, a crise dos Estados Unidos e Europa vai afetar aqui, não tem milagre. Só que o Brasil começou a recuperar muito rapidamente. Todo mundo que está aqui na sala, que era do mercado nessa época, sabe. E por que começou a afetar? Eu vou dar meu posicionamento. Tem uma coisa que você não vai ler em lugar nenhum, que o Paulo Guedes não pode falar, que é feio falar, mas eu vou explicar para vocês aqui. O brasileiro, ele tem, dentro da nossa cultura, uma irresponsabilidade e uma displicência que, em alguns momentos, para efeito de recuperação de crises, ele é positivo. Porra, que legal, o cara faz uma convenção geral para falar que o brasileiro é irresponsável e displicente, que coisa feia. Mas eu preciso falar isso para vocês e eu vou explicar onde eu quero chegar. Se você pega hoje, com toda a irresponsabilidade e displicência que nós todos tratamos de uma forma Brasil, cultura, a própria pandemia, não só do presidente, que foi um lixo, a forma como ele colocava isso foi um lixo, uma coisa cretina da forma como ele fez. Eu entendi, já coloquei isso lá atrás, nas primeiras reuniões gerais que a gente fazia, a gente colocava, olha, ele se comunica pessimamente mal, mas ele tem uma mensagem correta que é não deixar o Brasil inteiro afundar, não é só em questões econômicas, é social mesmo. Só que a forma de comunicação é péssima, terrível, a empatia é zero e é um cretino para se colocar das formas como ele se coloca. Mas, uma coisa é verdade, nós tratamos a pandemia de uma maneira muito branda em relação a outros países. E eu vou dar um número para vocês. Logo que fechou tudo, em abril, fechou 20 de março, se não me engano, em abril, as empresas que vendiam apartamentos em Minha Casa Minha Vida tinham um recorde de venda. Mas espera um pouquinho. Tanto que nós também tivemos recordes de venda logo depois, mas porque a empresa estava mais estruturada, com mais produtos, melhor qualidade de produto, etc, etc. Mas o fato é o seguinte, o mundo inteiro, olha, isso vocês não conseguem discordar, ninguém vai falar isso em lugar nenhum na TV, ninguém tem coragem, blogueiro não vai falar porque vai perder metade dos seguidores, como eu não sou blogueiro nem nada, estou falando para quem vende, é uma convenção para vendedores. Se você pensar assim, nossa, acho que o mundo vai entrar numa crise, né? Porque teve lockdown, tudo vai parar, o dólar aumentou, o Bolsonaro só falava bobagem, mas independente disso, o mundo inteiro estava parado. Como é que alguém comprou um apartamento? Esse cara que comprava apartamento em Minha Casa Minha Vida é o que podia ficar primeiro desempregado. Então, como é que ele está comprando apartamento se ele pode ficar desempregado daqui a um mês?
Porque o brasileiro, ele tem dentro de si irresponsabilidade e displicência. O mundo está caindo, acabando, e ele está comprando apartamento. Além de tudo, só que naquela época, meu caro Roberto, você vai lembrar, em 2008, que a Selic não estava 2, estava 10. Eu vou mostrar aqui daqui a pouco. Então, pera um pouco, tem uma coisa errada. Se naquela época também o mundo ia acabar, a economia estava um horror, pior do que está agora, em 2008. Foi uma crise feia que não vou explicar o fator gerador, que é muito longo. Mas foi uma coisa horrorosa. E o Brasil disparou na frente do resto do mundo inteiro. A recuperação foi muito rápida. E era o cenário que nós vimos em 2008, 2009, preparando para 2010. Então agora para um pouquinho, vou passar para o próximo slide, depois eu vou começar a concluir para não atropelar. Eu vou falar um pouco agora do que vocês têm ouvido o tempo todo, não só nos meios de comunicação, como também nas redes sociais, o cliente falando para vocês no stand principalmente. Estou ouvindo muito do INCC, estou ouvindo muito do IGPM, estou ouvindo muito não sei o quê. Então vamos por partes. Vamos por partes. Pode até tirar da tela aí dos índices e coloca só comigo aqui, porque eu queria explicar isso aqui em partes aqui. Primeiro, mas o IGPM deu 20, se não me engano, deu 24% acumulado nos últimos 12 meses. Primeira coisa que todos vocês têm que saber. IGPM é uma composição, ele não é a inflação do consumidor. Se você pega a cesta de compras, na cesta básica, se você pega a cesta de compras de um comprador médio brasileiro, o índice que regula, o índice que demonstra isso não é o IGPM, é o IPCA. Então a inflação para o consumidor, eu vou na feira, vou no mercado, compro roupa e compro produto de limpeza e não sei o quê. Esse comprador do normal, a inflação a que ele está submetido é medido pelo IPCA. O IPCA deu 3,92% nos últimos 12 meses. Então primeiro, grava isso. O IGP é um dos índices que serve para algumas coisas. O IPCA é a inflação, é o índice de preço do consumidor. Esse índice de preço do consumidor, que é só o consumo, é 3,92%. Até para você não surtar e falar, está aumentando. 3,92%. Segundo, IGPM. O IGPM tem três coisas que compõem. O índice da construção civil, que é o nosso, por coincidência. O índice de preço do consumidor lá, que é o da ponta, que a gente falou agora. E o índice de preço da produção dos insumos. Que é verdade que isso um dia vai virar um pouco mais de inflação, porque os insumos viram os produtos que depois vai chegar no consumidor. Só que não quer dizer que eles repassam tudo que aumentou o insumo. E pela alta do dólar, especialmente dos últimos meses, que já está baixando, esse GPM ficou totalmente turbinado. E o índice de preço dos itens de produção, que envolve os insumos, ele é 60% do GPM. Então, às vezes, a alta do dólar, sozinho, que não tem a ver com Selic, não tem a ver com consumo, não sei o quê, ele já turbina muito o GPM. Certo? Então, se o cliente fala, o GPM está subindo demais, fala, não, mas espera aí, o GPM é composto por três coisas. É o consumo, construção civil e especialmente a produção. Então, o dólar alto influenciou muito o GPM dos últimos meses, que pode vir a baixar. Terceiro, falei do IPCA, falei do IGP. O IGP ele é bom, aí faz um parênteses aqui, quando você está falando de estúdio para investimento, o IGPM é bom, porque o contrato de aluguel é corrigido pelo IGPM. Então, você tem que saber os argumentos certos na hora certa. Terceiro índice, INCC. O cliente está falando, o INCC está aumentando. Outro dia eu estava com um cliente, que eu atendi junto com a Alessandra no Tríade, falei uma coisa, que depois eu falei essa mesma coisa para o Osvair, só que sem brincadeira, eu falei meio que intuitivamente, falei, acho que é isso, mas depois eu não tinha confirmado. Eu falei uma coisa que nem eu sabia se era verdade. Eu falei assim, olha, o INCC ele costuma dar saltos antes de uma grande valorização dos imóveis. Porque aumenta a demanda, que não foi nem só isso, depois eu vou explicar melhor. Porque antes de um grande aumento de valorização de preços de imóveis, o INCC tende a dar uma esticada. E eu falei isso para o Osvair, e ele falou, também usei esse negócio que você falou aí, funcionou. Eu falei, será que eu estou falando verdade? Deixa eu parar de falar isso para ver se é verdade o que eu estou falando. Então vamos voltar um pouco aqui nos gráficos, e eu vou mostrar um índice que é fundamental para a sua argumentação aqui. Volta para os gráficos, por gentileza. Pode passar um aqui, não está passando aqui. Isso aqui é o IGPM dos últimos anos todos. Então você pode perceber uma coisa curiosa? Que o IGPM, ele nunca foi bonzinho. Então ele sempre dá alguns picos aqui.
Só que você veja o seguinte, olha ali, o pico maior de meses seguidos em valores altos é justamente em que ano? 2008. Então, justamente no ano de 2008 foi o ano que ele teve picos maiores de IGPM. Conseguiu perceber isso? E aí, quando eu volto para a série histórica da Selic, eu queria explicar para vocês o seguinte. Notem que, olha o valor da Selic em 2008, 2009 e 2010. Ele saía lá de 12%, foi para 14%, baixou para 8,5%, 9%, subiu em 2011 para 12%, de novo tinha crise na Grécia, né? Não sei se você lembra, a Grécia ia dar ou chegou a dar calote, a moratória. O fato é, olha a diferença de cenário que nós estávamos lá atrás e nós estamos hoje. No mesmo período de 2008, teve picos de INCC. Aí eu falei, espera um pouco. Os picos que deram de INCC em 2008 nunca mais foram vistos. Então percebam o seguinte, esses aumentos de demanda, que não foi só por isso agora, eu já vou falar, acontecem quando eles precedem grandes cenários de valorização. Ah, mas teve uma crise no mercado imobiliário, gente nova, teve crise no mercado imobiliário em 2015, 16, teve. Só que quem comprou em 2010, 11, vou dar exemplos práticos para vocês. Quem estava no mercado em 2010 vendeu no Brooklyn por R$ 6.800, apartamento com vaga, um dormitório com vaga, 6 mil, eu vi isso, eu participei disso. R$ 6.800 um apartamento com vaga no Brooklyn em 2010. Pô, mas hoje vende por 14, não é? No Brooklyn bom, ali no Brooklyn, água espalhada mesmo. Não é 14 mil que vende hoje? É 14, 15 mil. Na época era 6.800. Você acha que esse cara não teve valorização? Não, não é que ele teve a valorização só do preço, ele teve a valorização do preço, ainda alugou esse tempo todo esse apartamento. Então, se ele teve aí 6% ao ano se foi só isso, 6% ao ano corrigindo, ele teve aí uns 40% de aluguel do valor, em relação ao valor que ele investiu, mais a correção disso por IGP todo esse tempo, e mais a valorização do imóvel. Eu estou falando de um produto, eu posso pegar qualquer bairro. Você quer Pinheiros a R$ 7 mil? Tem. Você quer Vila Nova Conceição? Você quer Itaim? Eu vi vender, parece que é mentira. 2010 nós vendemos Leopoldo Couto Magalhães, estava falando isso para alguma apresentação que a gente fez. Leopoldo Couto Magalhães, nós vendemos a R$ 8.200 o metro. Se fosse hoje, seria... Aliás, tem um lançamento lá do lado hoje, que é 28 mil. Não estou brincando. Eu vi vender, eu participava do lançamento, R$ 8 mil na Leopoldo Couto Magalhães, em 2010. Não foi nem 2008, foi 2010, já estava para frente. O que eu estou colocando para vocês é o seguinte. Agora eu vou falar um cenário geral. Na prática, é um número horroroso que eu vou falar, mas o percentual de óbitos em todos os países do mundo, percentual, não adianta falar número que um tem 200 milhões de habitantes e um tem 10. O percentual de óbitos no mundo inteiro foi igual. Foi igual. A Rússia foi menor, a Rússia mente sem vergonha nenhuma. China nem se fala. Se você pegar Estados Unidos, mas o país é desenvolvido, Estados Unidos, Espanha, Itália, França, Reino Unido, Brasil, México, todos os países, o número de óbitos foi 0,1%. Todos. Pode caçar qual você quiser, fica à vontade. Com exceção de países nórdicos. Suécia não. Mas Suécia deu igual ao Brasil também. Aliás, o Brasil está um pouco atrás, está 0,09%. Mas também não vai mudar muito, que um vai vacinar outro depois vai acontecer a mesma coisa, infelizmente. Mas o fato é, tirando a Alemanha, Dinamarca, Noruega, mais um outro aí perdido, mas são só esses três também. O resto mente pra caramba também. Pegar leste europeu, só finge que acredita. Mas o fato é, o estrago da pandemia em termos de vidas, que é o mais importante, foi igual no mundo inteiro. O estrago foi igual, muda pouco, só tirando os países nórdicos que eu falei para vocês. A economia desses países vai demorar mais para recuperar, que foi a mesma coisa que aconteceu na crise de 2008. O brasileiro, que é meio bagunçado, meio responsável, meio displicente, recupera antes, porque a gente passa por isso como se fosse uma crise menor. Até porque a gente já é mais bagunçado, já é mais sofrido também. O hospital sempre teve cheio. Eu nasci e cresci vendo o hospital cheio, UTI com problema. Não estou falando que isso é bonito, isso é horroroso de falar. Só estou falando para vocês que o brasileiro, e nós já vimos isso, tratou isso de uma forma mais branda. Quando você vai no Brasil e vê as ruas lotadas e a 25 entupida, você percebe isso. Porque as pessoas precisam ganhar dinheiro, não vão deixar isso. Isso é uma coisa que eles já...
problemas no Brasil são mais comuns do que no mundo mais desenvolvido, embora o número de óbitos tenha sido exatamente igual, percentualmente falando. Mas o fato é, por todos os indicadores, uma parte comportamental, que é o que eu estou colocando agora, que o brasileiro passa isso de qualquer jeito, e compra apartamento adoidado, e comprava o Minha Casa Minha Vida, podendo ser demitido depois de um mês, e não estava nem aí, comprou. E nós estamos passando por meses excelentes, indubitável, crescemos 38%, só Fernandes Mera, e mais que o mercado, inclusive, percebendo que o brasileiro está nessa vibe mesmo. Percebemos o seguinte, peraí, eu já vi esse cenário, IGPM alto, porque a população está comprando. E aí eu vou fazer aquele parênteses que eu não fiz até agora. Quando o cliente fala do INCC, você tem que explicar uma coisa para ele, que não é um argumento vazio, é uma verdade. O INCC está aumentando agora, como aumentou em 2008, não está aqui, mas como aumentou em 2008, teve os mesmos picos acima de 1% vários meses, que quase nunca acontece. E eu falo isso para os clientes quando eles falam de INCC, eu falo, peraí, calma. O INCC tem um ano mais forte e os próximos são mais brandos, e é assim mesmo. Quando você vê um INCC, todo ano ele dá um pico em um mês, que é em maio, que é o subsídio da mão de obra. Então eu vou explicar uma coisa importante para vocês saberem, todo mundo devia saber isso. Todo mês de maio, não sei se é maio ou junho, todo mês, no final do primeiro semestre, tem um mês que ele dá um salto de 1 alguma coisa por cento, ou 0,9 ou 0,8. Que como os CLTs, tem um mês que é o dissídio, não é subsídio, é o dissídio da mão de obra. E você tem que dar aquele aumento que é referente ao IGPM, à inflação, de alguma forma. Então é nesse mês que ele é aplicado, só nesse mês. Então todo ano tem um mês, tem um pico. O único período de anos e anos para trás, não voltei muito, mas voltei até 2008, que teve vários meses acima de 1%, foi em 2008, que era a recuperação da construção civil. Só que nesse caso específico tem uma outra causa, que é parte da explicação que você tem que dar com calma para o cliente, para ele entender que você entende do negócio e ele ficar mais tranquilo. Primeiro, tem alguns poucos anos de picos, depois ele vai sempre alguns anos de 2%, 3%, 4% só, que todo mundo sabe que isso é normal. Segundo, um dos motivos que o INCC deu esses saltos agora, pode tirar do gráfico aqui, por favor. Um dos motivos que ele deu esse salto agora foi o seguinte, por conta da pandemia, as indústrias que geram o material ficaram paradas. Então, por exemplo, a Companhia Siderúrgica Nacional desligou alguns alto-fornos, que ela nunca fez isso, não existe você desligar um alto-forno. E ela vai voltar a produzir agora, só que para aquecer o bichão é tão gigante que ele demora 2 meses quase. Da mesma forma, a indústria de cimento também parou as atividades. A indústria de vidro também parou. Então, o que aconteceu? Com a retomada de muitas obras agora que aconteceram, o preço disparou. Também por conta do dólar, que incentiva a exportação. Mas espera um pouco, o dólar está chegou a bater 5,60. Será que quando ele chegar em 4,5, 4,60, a exportação não diminui? Diminui, óbvio. Será que quando chegar em 5,60, a produção também já não regularizou, que está desregularizada? Eu ouvi de um construtor que está apanhando do INCC, que está aumentando muito, ele falou, eu sei que aumentou muito, mas ano que vem eu acho que a minha obra vai sair mais barata do que hoje. Ele tem que repassar o preço na tabela, mas ele já sabe que ele vai comprar cimento mais barato daqui a um ano do que ele compra hoje. Porque agora é a retomada e as indústrias estavam paradas. Então eu estou passeando para vocês aqui pelo INCC, para você entender como que ele é formado, por que ele aumentou muito, que é bom ele ter aumentado muito para quem está projetando venda para o ano que vem, e também saber que isso vai baixar. Segundo, GPM, a mesma turbinada que ele deu agora, mas agora por conta do dólar que deu uma esticada muito forte, ele teve 3 descolamentos na história nos últimos 30 anos. Aonde que o IGP descolou do IPCA? Isso é importante você falar para o seu cliente se ele estiver preocupado. Guarde isso. Quantas vezes nos últimos 30 anos o IGPM descolou do IPCA? 3 vezes. 99, 2002 e agora 2020. Por que ele descola? Dólar. Em 99, o Fernando Henrique tinha tirado a trava do dólar, que tinha que ser perto de 1 para 1, e aí o dólar aumentou. Em 2002, o dólar chegou a bater 4, quase 4, por conta da eleição do Lula, antes de eleger o Lula, inclusive. E agora, em 2020, que o dólar subiu muito por conta de incerteza, de Bolsonaro, não sei o quê, mas já sabiam que vai baixar. Então, as 3 ocasiões que o IGP descolou foram por conta do dólar, expliquei a composição do IGP, expliquei um pouco esse comportamento do INCC, que eu vejo um cenário exatamente igual. Tem mais algum slide para passar, Fabiana? Volta lá, por favor. Eu vejo um cenário lembrei. Exatamente igual o que eu vi em 2010. E tem mais uma... Pode passar aí, por favor. Tem mais uma informação que eu queria passar para vocês, que é o seguinte, isso aqui é um gráfico do Secov, de lançamentos em São Paulo, esse gráfico é milhares de unidades lançadas em São Paulo por ano. O 2020, que é o último ano que vocês estão vendo à direita, ele é um ano menor, porque ele está incompleto, certo? Ele tem mais 2 anos para lançar.
Mas uma coisa é verdade, ele não vai ser igual ao 2019, pelo mesmo gancho que eu falei que nós tomamos de 4, 5 meses por conta da pandemia. Mas veja o seguinte, as unidades em vermelho são as econômicas, não são o nosso mercado, não é o que a Fernandes Meira trabalha. A Minha Casa Minha Vida. O azul são são apartamentos de um dormitório. E o cinza é o médio alto padrão com apartamentos maiores. Olha quanto 2020 produziu a menos que 2019. Então, tudo que lançou em 2019 vendeu bem, já foi absorvido. 2020 está lançando mais, vai começar a lançar mais em 2021, mas ainda não chegou no número de 2019. Olha que cenário. Agora, acho que esse aqui é meu último slide, né, Fabiana? Pode tirar agora. O que eu quero transmitir para vocês? É certeza que eu estou certo? Não é, não posso garantir isso. Só que o cenário que eu estou vendo agora, eu estou me sentindo exatamente em 2009, quando nós tínhamos passado por um aumento de NCC mais forte, que não era normal. Nós passamos por um aumento de GPM mais forte, que não era normal. E nós passamos por uma compra de imóvel que a gente não entendia como estava acontecendo com a crise que o mundo estava passando. Vocês entendem que isso aqui é totalmente favorável por conta, além desse cenário que eu falei, de uma Selic de 2 versus uma Selic de 12. Se a pessoa que tivesse 2 milhões na conta naquela época, ele podia viver por anos ganhando 20 mil reais. Akira, você lembra disso? Uma pessoa que tivesse juntado 2 milhões, ele falava, parei de trabalhar com 2 milhões, porque com 20 mil reais eu vivo confortavelmente. Hoje, se ele tiver 2 milhões, ele vai ganhar 3 mil reais por mês. O dinheiro continua queimando na mão dos caras. Ele põe em dólares e sabe que vai baixar. Se ele botar na bolsa 116 mil pontos, ele não pode saber se vai aumentar 10% ainda. Pode ser que aumente 2%, pode ser que caia 5%. A vontade desse cara de comprar apartamento só está aumentando. Nós estamos, eu estou lembrando as palavras que eu falava nessa época, há 10 anos atrás. Estamos no lugar certo, no país certo. Estamos no setor certo, que é a área imobiliária, e você está na empresa certa, com líderes espetaculares. E agora eu vou fechar minha parte aqui falando o seguinte. Eu queria agradecer a companhia que eu tenho de líderes, eu estou falando agora de superintendentes, gerentes e coordenadores, que vocês, corretores, que estão se empenhando muito em trabalhar, que também passaram muito nervoso esse ano aqui, sem saber qual seria o futuro, que foi a mesma coisa que eu fiz. Eu fiquei um mês em casa e falei, meu, o que vai acontecer com a equipe inteira? Eu não sabia o que podia acontecer. Podia ser que não fosse vender 10 apartamentos por mês nos próximos 12 meses. Ninguém sabia. Deu um mês e falei, vou voltar, porque o que eu vou fazer aqui em casa aqui? Não adianta eu ficar aqui em casa vendo CNN e Globo News o dia inteiro sem saber o que vai acontecer, ouvindo um monte de cara falar. Aí voltamos, começou a voltar superintendente, voltou todo mundo, estamos vendendo pra caramba. Mas isso graças a uma liderança espetacular que tem nessa empresa, que a gente tenta filtrar o máximo possível para ter certeza que o cara que está falando com você, que está fazendo uma mesa com você, que está dando a direção, que às vezes você acha que entende mais que o cara, mas o cara tem muito calibre aqui, muita cicatriz nas costas para poder te direcionar e falar o conselho que ele tem para te dar. Mas o fato é, você está no lugar certo, no país certo, no momento certo, que todas essas pequenas incertezas, que fora a grande certeza que já passou, as pequenas, mas o GPE, NCC, estão me trazendo de volta um cenário onde todo corretor ganhou muito dinheiro, que foi 2010, 11, 12, 13, 4 anos espetaculares, mesmo o cliente achando que o preço estava aumentando demais. A gente achava que o preço estava aumentando em 2010 e aumentou mais. Achava que estava aumentando em 2011, aumentou mais. 12 mais e 13 mais. A gente vê hoje quem comprou apartamento em 2011, 12, 13, rindo sozinho, porque alugou bem, comprou bem e morou bem. Certo? Um excelente final de ano. Voltem cedo, porque quase tudo que o Akira e o Itagino passaram aqui para vocês de futuro lançamento começa dia 4 e 10 de janeiro já, como vocês já estão recebendo essas informações. Tem muito trabalho, mas passem umas ótimas festas e passem esse tempo com a sua família. Obrigado a todos vocês pelo ano que vocês deram para a empresa, deram para mim, para a minha família. Agora estou falando em nome da minha família, que agradece a cada um de vocês que participaram dessa empresa nesse ano. Muito obrigado a todos.